Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 1º de outubro, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Transporte coletivo de Blumenau terá reforço de horários e gratuidade no dia da eleição. Obras serão retomadas nesta semana na rua Divinópolis e devem impactar o trânsito na região do bairro Velha. Projeto de lei busca combater o vício em apostas em Santa Catarina. Inscrições para o principal prêmio de empreendedorismo da cidade terminam no final da semana. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A nebulosidade ganha mais força a partir desta quarta-feira e deixa o tempo mais fechado na região durante a semana. Há condições para momentos de instabilidade nos próximos dias. Confira a previsão do tempo para amanhã com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nesta quarta-feira, vamos iniciar o dia com a presença do sol aqui na região de Blumenau, temperatura mínima ao redor dos 16 graus. No decorrer da quarta-feira, a gente tem mudança nas condições do tempo. Entre o final da manhã e o início da tarde, uma frente fria vai avançar aqui na região do Médio Vale e trazer condição para pancadas de chuva com trovoadas aqui na nossa região. A temperatura máxima durante a tarde fica em torno dos 26 graus. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. O novo viaduto de acesso ao bairro Fortaleza Alta deve ser entregue antes do prazo. A obra era prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2025, mas o prazo foi antecipado pelo DENIT, que agora calcula que a estrutura fique pronta em dezembro. O viaduto vai substituir o túnel que começou a ser retirado na semana passada. Devido a essa obra, o trânsito na BR-470, na região da Fortaleza Alta, está sendo desviado pelas marginais, o que vem gerando congestionamentos na região. O serviço de macrodrenagem da rua Divinópolis, no bairro Velha, será retomado na próxima quinta-feira. Motoristas devem ficar atentos, já que as obras vão impactar o trânsito daquela região. Isso porque uma das frentes de trabalho consiste na pavimentação do trecho inicial da rua, que poderá ficar no sistema SIGPARE e em determinados momentos até totalmente interditada. A outra frente será as escavações para a implantação da nova galeria. Porém, essa acontece sem interferência momentânea ao trânsito, já que o local redefinido para abrigar a tubulação foi o terreno aos fundos da subestação de energia da Celesc. A obra ficou paralisada, pois o trajeto teve de ser readequado em função da quantidade de rochas na rua Divinópolis. Então, uma nova solução de engenharia foi apresentada e aprovada, possibilitando agora a retomada dos trabalhos. O acesso à Rua Paraíba, que liga a Rua 7 de Setembro com a Rua São Paulo, na área central da cidade, volta a ficar interditado nesta quarta-feira. Entre 1 e 3 horas da tarde, a rua ficará fechada devido ao descarregamento de material para a obra da nova ponte. O trânsito na via será liberado logo após a conclusão do trabalho, previsto para durar cerca de 2 horas. Um projeto de lei busca combater o vício em apostas aqui no estado. A proposta em tramitação na Assembleia Legislativa pretende resgatar famílias em situação de risco psicológico e promover a conscientização sobre os perigos dos jogos de azar. O projeto foi apresentado pelo deputado Napoleão Bernardes, que explica a motivação dessa iniciativa.
Olá, Jorge, todos que acompanham a boa programação da TV Galega, obrigado pela oportunidade. Por um lado, existe o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio a gente respeita. Enquanto a questão dos jogos, das apostas, está na questão do lazer, da diversão, do hobby, tá tudo certo. Mas há, infelizmente, um vício que está tomando conta da sociedade brasileira, uma grande epidemia que contamina muitas pessoas, que é o vício nos jogos, nesses cassinos virtuais. E isso tem sido um problema muito grande até para a economia e para a vida pessoal e familiar, porque as estatísticas estão demonstrando que tem muitas pessoas, um percentual grande de pessoas que afirma categoricamente que já deixou de comprar comida no mercado para apostar nesses cassinos virtuais. Tem gente que deixa de comprar remédio para apostar nos cassinos virtuais. É um dinheiro que deixa de circular na economia, gera desemprego, empobrecimento, gera dívida para as pessoas, corrói as próprias famílias. Então é um prejuízo grande para as pessoas individualmente e para a sociedade. Então o nosso projeto de lei não tem nada de proibição, nada disso, porque, como eu disse, cada um, né, tem os seus gostos, tem os seus hobbies, tem o seu lazer. Eu mesmo faço a minha fezinha na Mega Sena aí toda semana. Até aí tá tudo certo. O problema é dar o suporte para aquelas pessoas que precisam de ajuda. Quando o vício bate, aí precisa da ajuda. E a nossa ideia, então, é conscientização, até educação financeira, porque tem pessoas que estão verdadeiramente acreditando que a aposta nesses cassinos aí virtuais é investimento financeiro. Isso, obviamente, não é. Então, educação financeira, conscientização e um apoio e suporte para aqueles que reconhecem a dificuldade do vício e querem ajuda para sair dessa. Esse é o propósito e vamos firme aí nessa causa que é importante para as pessoas, para as famílias e para a sociedade como um todo. A partir de hoje, os eleitores não podem ser presos ou detidos, a não ser em casos de flagrante delito, em virtude de sentença condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. No caso de detenção nesse período, a pessoa será levada à presença do juiz competente, que irá verificar a legalidade dessa prisão. Caso o crime não se encaixe em uma das três situações, a prisão será relaxada. De acordo com o Código Eleitoral Brasileiro, essa medida começa a valer 5 dias antes do primeiro turno das eleições, até 48 horas após o encerramento do pleito, ou seja, de hoje até terça-feira da semana que vem. E o domingo de eleição terá aumento nos horários do transporte coletivo em Blumenau. Todos os troncais e algumas linhas alimentadoras ganham reforço de 360 horários para atender a demanda dos eleitores. O incremento será entre as 6 da manhã até as 10 da noite. A votação começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. No domingo, os ônibus também vão circular com catraca livre. Todos os horários disponíveis podem ser encontrados no site oficial da empresa que explora o serviço. Boa noite, Jorge e amigos da TV Galega. Hoje eu estou com esse artigo aqui, publicado em 2023, que se chama Lucrando com a Crueldade. Os criadores de conteúdo digital abusam de animais em todo o mundo para obter lucro. Não quero me ater ao artigo em si, mas sim às práticas abusivas que temos visto todos os dias nas redes sociais. Observamos 2 tipos de abusos. Aqueles provocados por tutores que querem tornar seu cão famoso, ou seja, um influencer, e então obter vantagens como ganhar produtos, filmar os recebidos da semana. E temos pessoas que trabalham na área de comportamento, onde o foco principal é apresentar uma fera indomável e temida. Então, o mágico encantador de cães se apresenta como o grande líder soberano que acalmou a fera e a tornou obediente. No caso dos tutores, são frequentes os abusos com cães pequenos. Afinal, um cão maior, com potencial de mordida alto, na primeira rosnada o tutor costuma se retrair e não o desafiá-lo. Os cães são indivíduos sencientes, estão sujeitos à dor, à tristeza, ao sono
entre outros fatores que podem os levar a não querer uma determinada interação, não gostar ou não estar habituado a crianças, um homem de barba, um idoso, ou mesmo vestir uma roupinha. Alguns sinais, como desvio de olhar, evitação, bocejo, podem indicar que o cão não está gostando. Quando não respeitado, podem surgir rosnados, mostrar os dentes e até mesmo morder. Uma série de alterações no organismo acontecem e estas mudanças são totalmente contrárias a uma condição de bem-estar. Já os abusos praticados por pessoas que trabalham na área são ainda mais graves. Quando um tutor procura um intitulado profissional, quem não é da área imagina que o prestador de serviço saiba o que está fazendo. Tenho visto cenas abusivas que refletem que o grande problema não está no cão ao qual o tutor está procurando ajuda. O problema está em uma ignorância técnica do dito profissional, associada a uma necessidade de afirmação ao canalizar suas frustrações da vida adulta em tentar, pelo uso da força, se impor e se fazer respeitado, nem que seja por um cachorro, já que sob a ótica deles, os humanos o desprezam. A sociedade evoluiu e não aceita mais as crianças serem tratadas na base da porrada. Não vai demorar muito para a maioria das pessoas refutarem de maneira veemente os abusos praticados com animais sob o pretexto da educação e obediência. Forte abraço e até semana que vem. Rodrigo Ávila de Oliveira é especialista em comportamento pet e participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. Termina neste final de semana o prazo para inscrições do Prêmio Gustav Salinger de Empreendedorismo. Podem participar empresas de Blumenau e região nas categorias Indústria, Comércio e Serviço. É necessário enviar um vídeo case entre 3 e 5 minutos descrevendo as principais ações do negócio. São avaliados critérios como inovação, projeto, produto ou processo desenvolvido, metodologia e recursos utilizados, inovação, diferencial competitivo e adaptabilidade, responsabilidade social e também sustentabilidade. As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento até o próximo domingo, dia 6 de outubro. A premiação vai ser realizada no dia 11 de novembro. Olá, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, tudo bem? Chegando com as informações do esporte. Olha, começando pelo futsal, hein? Que coisa, o futsal perdeu mais uma ontem, aqui em Blumenau foi goleado, perdeu de 5-1 para o Joaçaba. Na sexta-feira, a equipe encerra sua participação na primeira fase do campeonato estadual. A equipe está classificada, mas vai para a repescagem. Agora vai aguardar o seu adversário, Concórdia, São Francisco do Sul ou Criciúma. Um desses deve ser o adversário, ou a própria PAF aí, que pode também cair no caminho do Blumenau nas repescagem, né, ou quartas de final, como queiram, né, que é a próxima fase do campeonato estadual de futsal. Ontem 5-1 para o Joaçaba foi dono do jogo, acabou conquistando esse resultado. Sexta-feira tem Blumenau e Criciúma, lá em Criciúma. É o último jogo da primeira fase da competição. Mesmo vencendo, o Blumenau Futsal deve ficar fora da terceira fase, né? Os 6 primeiros avançam para a sequência do campeonato estadual de futsal. Jorge, amigos ligados com a gente, deixa eu trazer também as informações aqui, né, relacionadas à Copa do Brasil, porque amanhã teremos os jogos de ida da Copa do Brasil. 7h15 da noite, na Arena MRV lá em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebe o Vasco da Gama. O Vasco que foi para o STJD, está na reclamação, está pedindo aí anulação de partida, mas amanhã deve entrar em campo às 7h15 contra a equipe do Atlético Mineiro. O jogo da volta está marcado para sábado, dia 19, 18h30 contra o Atlético Mineiro. A princípio o Vasco queria o jogo no domingo, às 4 horas da tarde, mas a CBF marcou para sábado, 4h30 da tarde, no dia 19, ou melhor, 18 horas e 30 minutos, 6h30 da tarde, o jogo da volta. A outra partida também acontece amanhã, 9h45 da noite, Flamengo e Corinthians.
O Felipe Luiz foi apresentado, Jaraguá do Sul, catarinense de Jaraguá do Sul. Felipe Luiz foi apresentado aí, é o novo técnico da equipe do Flamengo e já tem esse duelo amanhã no Maracanã, às 9h45 da noite. A partida de volta acontece no dia 20 desse mês, 4 horas da tarde, entre Corinthians e Flamengo. É o jogo da volta da semifinal da competição. Vamos ver quem leva melhor aí nesse duelo. Poderemos ter aí uma decisão de Copa do Brasil de Cariocas, poderemos ter uma decisão entre um paulista e um clube mineiro e um mineiro contra um carioca ou um contra um paulista. Então, vamos aguardar para ver quem é que passa de fase. Tá certo, Jorge? Amanhã tem Copa do Mundo de Futsal, meio-dia, Ucrânia e Brasil, semifinal da competição. A outra semifinal acontece na quinta-feira, também meio-dia, a França enfrenta a seleção da Argentina dentro da competição. Tá bom, Jorge? Amanhã a gente volta falando mais de esporte aqui no Jornal de Blumenau. Tchau, tchau. A seguir vamos falar sobre o crescimento da procura por lentes de contato dental. Nós voltamos já já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. O coração do Brasil bate aqui, na Oktoberfest Blumenau. De 9 a 27 de outubro, atrações exclusivas que vão fazer seu coração bater ainda mais forte. Garanta já o seu ingresso e venha se apaixonar pela Oktoberfest Blumenau. Prefeitura de Blumenau. Cooperfest. Ofertas para festejar e economizar. Ofertas válidas para 2 de outubro na Cooper Super. Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso canção, R$ 6,99 o quilo. Frango a passarinho Macedo, 1 quilo, preço cooperado, R$ 8,79. Massa de sêmola Orquídea, 500 gramas, preço cooperado, R$ 2,89. Café União a vácuo, 500 gramas, preço cooperado, R$ 15,99. Cooper Super. Compre também online em minhacooper.com.br. Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso espaço para entrevista. As lentes de contato dental têm sido um dos tratamentos estéticos bucais mais procurados pelos brasileiros. E para falar sobre esse tratamento, os mitos em torno também desses tratamentos, eu converso agora com o dentista especializado em harmonização facial, Renato Ayub, que está com a gente. Obrigado pela participação do senhor. Boa noite, muito obrigado. Doutor, primeiro, o que são essas lentes que estão tão à moda assim no Brasil ultimamente? Pois é, né? A gente tem visto um aumento muito grande da procura pelas lentes, que nada mais são do que peças em porcelana, bem fininhas, que serve para a gente trabalhar o nosso dente e deixar ele com a cor, com o formato, corrigindo às vezes uma mancha, corrigindo dentes tortos, na procura por aquele sorriso perfeito, né? Que hoje em dia é o que o pessoal mais busca quando vem ao consultório. E essa procura se deve ao quê? É fácil de colocar, não tem incomodação, a durabilidade é extensa.
E é feita no molde, por exemplo, né, dos dentes de cada paciente? Isso, ele é um produto individualizado, então assim, não é algo... Já teve paciente que chegou buscando, achando que era algo em estoque que a gente colocava, né? Só chegava e aplicar? Só chegar e colocar. Infelizmente não é assim tão simples, tá? Mas hoje em dia a gente vê com a evolução da odontologia que melhorou muito essa questão. Um dos grandes mitos que se tinha era a questão do desgaste do dente, né? Que as pessoas ficavam com muito medo. Hoje a gente já sabe que é praticamente feito sem desgaste nenhum, tá? Então a gente busca fazer um produto totalmente individualizado e entender o que o paciente quer. Às vezes quer um dente mais branco, às vezes quer um dente mais natural, quer um dente mais comprido, mais curto, realmente procurando entender com ele, trabalhando a expectativa desse paciente, né, para poder oferecer a ele um produto que supra essa expectativa e que resolva realmente a questão estética dele. Então é feito um molde dos dentes da pessoa Sim. interessada em fazer, e em cima desse molde é produzida então essa lente que vai por cima dos dentes dele. Isso, exatamente. E não traz problemas nenhum. Basicamente nenhum. Se o paciente tiver o cuidado, que é basicamente os mesmos cuidados que ele já tem com os dentes dele, né? Escovação, passar o fio dental, fazer o acompanhamento com o seu dentista, né? Evitar algo muito duro, essas coisas. Tudo que a gente já realmente indica para o paciente com o seu dente natural é o mesmo cuidado com a lente de contato. E na visão do senhor, o que fez aumentar a procura por essa opção? Com certeza a questão da informação. Hoje a gente está o tempo inteiro nas mídias sociais, batendo, né, nessa questão, olhando o tempo todo fotos, entrevistas, filmes, onde a gente vê basicamente todo mundo com o dente perfeito. Então essa vontade, né, e a desmitificação que acabou acontecendo em torno disso, né? Antigamente o paciente realmente ele não tinha o conhecimento que era possível fazer isso. E hoje ele já consegue, né, ir ao dentista já procurando pelo produto, porque ele já escutou falar aqui como estamos falando, ou já escutou em outros meios de publicação, né? Então ele já vem com algo na cabeça. Há alguma contraindicação para o uso dessa tecnologia? Contraindicação nenhuma. Como eu disse antes, só a gente tem que ver realmente a expectativa do paciente, saber o quanto ele quer, como ele quer chegar e ver se as lentes vão ser possível atender a essa exigência dele, sabe? Mas contraindicação nenhuma. E mexe muito, impacta muito com a autoestima das pessoas? Totalmente, tá? Com certeza. Hoje a gente vê no consultório e até mesmo no depois, né? Os pacientes voltando e falando da questão da confiança ao falar com as pessoas, ao tirar uma foto, realmente muda totalmente a autoestima. Até eu costumo falar, meus parentes próximos que já fizeram, a gente consegue perceber a desenvoltura, né? Que fica muito mais simples, muito mais aberto a conversar, a se relacionar, porque sobe toda a autoestima da pessoa. Quais são os mitos mais comuns que aparecem lá no consultório, né? Quando alguém vai se informar, busca por essa tecnologia, mas ao mesmo tempo meio que reticente porque ouviu falar alguma coisa contrário a essa técnica. Com certeza. O que mais o pessoal fica com medo é da questão do desgaste, né? Que antigamente realmente para poder fazer um procedimento assim tinha que se desgastar muito. E hoje em dia a gente consegue fazer com um desgaste mínimo ou até mesmo sem desgaste nenhum, certo? Então a gente consegue trabalhar com os dentes das pessoas e depois, num futuro, digamos, ela praticamente pode voltar a ter seu dente natural se ela quiser. Embora eu sempre brinco, é muito difícil, uma vez que está o dente perfeito, a pessoa querer voltar atrás, né? Mas hoje o desgaste realmente aí foi baixado praticamente a zero. E outra questão é muito a questão também da expectativa que a gente trabalhar só, né? Então, assim, o paciente quer muito branco, daí já chega falando, eu não quero pôr lente de contato porque vou ficar com aquele dente artificial. Isso é uma questão muito do paciente, porque é o paciente que vai escolher a cor. Ele pode escolher tanto natural quanto um dente bem branco. Aí é uma coisa que a gente vai conversando ao longo das consultas para tentar entender o que o paciente quer. Quem não tem os dentes muito alinhados, por exemplo, né? Que geralmente, quando você vai num dentista, né?
sempre se opta pela utilização de aparelhos para alinhar os dentes, né? Sim. Nesse caso, a lente de contato também cabe? É possível com certeza, dependendo, claro, o caso, né? Mas pacientes têm os dentes um pouco tortos, principalmente se o paciente tem os dentes aqui com espaço entre eles, né? A gente consegue com a lente de contato de uma maneira, perfeita, já fechar tudo isso, já alinhar tudo isso. Sem mexer em nada. E hoje em dia não precisa mais dos aparelhos, né? O aparelho é muito indicado, em certos casos apenas com o aparelho, né? Mas hoje em dia tu já consegue com a própria lente passar essa etapa, digamos assim. Qual é a manutenção dessa lente, né? Como é que funciona essa questão da manutenção e como isso se compara aos cuidados normais, né, do nosso dia a dia sem as lentes? Sim, é como eu passei antes. Hoje o cuidado que eu passo para o meu paciente de lente de contato é o que eu sempre peço para o meu paciente que não tenha lente de contato, né? Então é basicamente igual. Sempre peço para todos os meus pacientes. Escovação de pelo menos 3 vezes ao dia, utilização do fio dental, manutenção no dentista, né, 2 vezes ao ano seria o ideal, certo? Sempre peço para todos os meus pacientes cuidado ao mastigar, nada muito duro, assim como a lente pode quebrar, embora ela seja super resistente de porcelana, os dentes naturais também podem quebrar, né? Então a gente sempre pede basicamente o mesmo cuidado. É um investimento muito caro? Aí vai muito da questão do que seria caro para cada um, né? Como a gente já falou, essa questão da autoestima, o quanto trabalha. Eu particularmente acho, claro, sou dentista, mas particularmente acho que um rosto de uma pessoa é sorriso. Então, né, nosso cartão de visita. Então, realmente, tu investir nele, eu acho que é algo que te traz retornos. E ela é muito duradoura, né? Estamos falando de 15 a 20, 25 anos, né? Então, sem precisar de manutenção. Se tu vai dividir o valor por esse período, realmente se torna muito risório, né? Em quanto tempo se consegue montar a lente necessária para uma pessoa? Geralmente a gente está falando de um tratamento de uns 15 dias, aí vai muito da particularidade. Em menos de um mês é possível? Com certeza, em 15 dias até dá para ser feito. Vai muito daí uma questão de se trabalhar com o paciente, o que ele quer, se ele gostou para fazer as alterações. Eu sempre falo ao meu paciente, né? Vamos trabalhando, vamos tentando levar o mais perfeito possível, né? Porque quando realmente a gente colocar, a gente cola para nunca mais sair. Aí a ideia é que as alterações sejam muito pequenas. Certo, né? Quem tem dentes pequenos pode ter um dente um pouco maior? Pode, com certeza. Quem tem dente meio desalinhado vai ficar alinhado? Vai ficar retinho. Quem tem dente um pouquinho mais escuro, quer ter mais claro, pode ter mais claro? Olha a cor que quiser. É só chegar lá e dizer o que quer? Hoje em dia a gente consegue fazer basicamente isso. Em que casos a lente pode não ser indicada, doutor? Realmente só no caso do paciente que tiver um apinhamento muito grande, aí necessita fazer o aparelho antes, certo? Porque daí, né, realmente não existe mágica, como ela vai cobrir o nosso dente. Se for algo que extrapole demais, aí ela não vai deixar tudo totalmente alinhado, né? E de resto não me vem na cabeça nada mais. O paciente paciente que tem um problema gengival, alguma coisa, mas é uma questão básica de adaptar esse paciente, tratar esse paciente, e aí ele já está apto à colocação das lentes. E quais orientações o senhor poderia passar agora às pessoas que estão nos acompanhando e ficaram curiosos e demonstraram interesse nessa questão? A orientação que eu posso dar é realmente, se quiser fazer as lentes de contato, procurar um dentista que já trabalha com isso, que já está acostumado, né, conversar com o teu dentista se ele faz esse tipo de tratamento, tá? E trabalhar a sua expectativa, ver com ele o quanto consegue, qual o seu desejo, mas se tiver na dúvida, meu conselho sempre pode fazer, porque realmente muda a vida e fica bem legal. Vale a pena? Vale a pena. Dr. Renato Ayub, obrigado pela participação. Muito obrigado, uma boa noite. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, ótima semana. A gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.